Atualmente está acontecendo em instruções educacionais, desenvolvimento administrativos aos segmentos da educação humanitária, incoerência em linguagem de naturalidade de países aos países de caráter mundial. A coerência da linguagem identificatória ao país é importante para especificar, esclarecer, conduzir situações em conhecimento identificatório do segmento de direcionamento da palavra pronunciada. Eu trabalhei em um país dos Estados Unidos, na faculdade Nova Jersey, nas dependências. Instruir pessoas educacionais em linguagem contemporânea de coerência. A especificação determina a palavra pronunciada para ter a obtenção do conhecimento próprio das condições formais, legais, identificatórias corretas à palavra pronunciada. Eu trabalhei em um estado do Rio de Janeiro, na Academia de Letra da Linguagem Portuguesa Contemporânea Brasileira, em instrução em conhecimento próprio educacionais. Fiz aos arquivos a coerência da linguagem portuguesa brasileira, em conhecimento próprio, arquivatórios. As formalidades que a minha pessoa formalizou em países, em estados, aconteceu criminalidades de interferência educacionais aos locais administrativos da educação de países. Pessoas criminosas interferiram na coerência da linguagem pronunciada, identificatória aos países, para prejudicar as sociedades educacionais aos países, às administrações públicas. A educação, a instrução foi prejudicada por criminosos, para que as sociedades de países não, em instrução coerente, não obtesse as coerência da linguagem pronunciada, causando as condições formais coerentes de direcionamento aos segmentos, as impassibilidade das condições da situação
para fazer atitude imprudentes, a obtenção de pessoas que obtêm as informações em momentos oportunos. A educação, a instrução, a coerência, o direcionamento aos segmentos, a especificação, a identificação, esclarece para um ser racional o sentido, significado da palavra pronunciada. Educacionais aos países. Pessoas bem instruídas, bem educadas, bem coerentes, têm a obtenção de conhecimento próprio, da condução correta, formais, legais, as especificações da palavra pronunciada, da linguagem, de naturalidade de países. Organizações criminosas prejudicaram as conduções coerentes, prejudicando faculdades, escolas, administrações públicas, instituições de poderes educacionais para não ter aos esclarecimentos, as coerências, as especificações, o direcionamento aos segmentos, a obtenção correta das pretensões ou objetivo que as pessoas têm o poder de determinar a palavra pronunciada. Muitos países de caráter mundial estão prejudicados por falta de responsabilidade públicas, administrativas da República, por falta de responsabilidade das instituições de poderes, aos conhecimento próprio em obtenção diante as instituições, formalizado aos arquivos, arquivatórios, diante as instituições, aos profissionais. Eu estou revoltado porque tenho o conhecimento próprio, as formalizações, aos arquivos, arquivatórios diante as instituições de poderes. Ver aos réus fugitivos de arquivos perante as instituições, diante as instituições, em liberdades sociais, prejudicando, agindo criminalmente contra as educacionais aos países de caráter mundial em liberdades sociais. Impune, irresponsavelmente, por causa de negligências. Pessoas que têm as informações, comunicações, formalidades, prejudicando nações populacionais, países, a educação. Quando eu fiz a ONU,
em conhecimento próprio, eu fiz locais para educação de desenvolvimento humanitário para o progresso de nações populacionais. A educação, respeito, responsabilidade é o progresso da humanidade. A caráter, as personalidades, as responsabilidades enaltece sociedade em obtenção da educação formais aos desenvolvimento humano.